Olá, muito bem, você tem kit de degustação às cegas da Adega Cais do Porto. Você deve ter aí com você uma caixa ou duas garrafas pelo menos, envelopadas como essa, que veio no seu kit, para você degustar sem saber qual é o rótulo. Qual que é a ideia desse projeto? Você vai receber as garrafas envelopadas como esta aqui, e a ideia é que você consiga desvendar ou descobrir um desafio ou 4 desafios por cada garrafa. Nós vamos ter ali qual que é a safra, qual que é a uva, qual que é a graduação alcoólica, possível graduação alcoólica, e também se ele tem ou não tem passagem por barril de carvalho. A ideia é que você se divirta, a ideia é que você consiga interagir com seus amigos, explorar os seus sentidos e aprender à medida que se diverte também. Eu vou passar aqui algumas informações de como funciona a degustação às cegas. Você recebeu aí um guia orientativo para a ficha de degustação e também a ficha de degustação. Qual desse documento é o principal? O principal é a ficha de degustação. Você precisa preencher a ficha de degustação à medida que vai analisando o vinho. O trabalho ele vai funcionar, o desafio é você conseguir desvendar, conseguir, à medida que vai fazendo análise visual, análise olfativa e análise gustativa, conseguir descobrir qual que é a proposta no final do desafio. A degustação às cegas ela tem 3 etapas. A primeira etapa é a análise visual. A segunda etapa é a análise olfativa. E a terceira etapa é a análise gustativa. Uma não substitui a outra. As 3 juntas vão dar informações suficientes para você tomar uma decisão ali na sua resposta. Das 4 respostas que você vai ter para cada desafio, uma é a certa. E no final você vai poder abrir aqui esse lacre, abrir esse rótulo e no contrarótulo, na parte de dentro, vai ter as respostas corretas para cada um dos desafios. Então vamos lá, vamos começar com a primeira etapa, a análise visual. O guia orientativo vai te ajudar a conduzir essa degustação. A cada uma das etapas, você vai ter aqui algumas sugestões e dicas do que você deve observar, do que você deve avaliar ao degustar esse vinho. A análise visual, eu tenho aqui um vinho branco, a análise visual ela vai consistir basicamente em você enxergar se o vinho ele tem mais brilho, se a cor dele é mais clara, ou é mais atijolada, ou é mais dourada, se ele for um vinho branco, e isso vai te dizer muito sobre a safra desse vinho. Algumas dicas, sugestões para você. O ideal é que você tenha uma superfície branca para que você incline a taça e consiga aí enxergar o vinho a partir de cima, onde você vai ter luz a partir de cima. O objetivo é encontrar no vinho as cores que ele te apresenta. Ele vai ficar nessa taça como uma unha. E os halos, que a gente costuma chamar de halos, é a ponta dessa unha. E com essa informação você vai definir se o vinho ele tem mais brilho, se ele tem menos brilho, se a cor dele, no caso dos brancos, é mais para esverdeada ou é mais para dourada. No caso dos brancos, quanto mais para dourada, ele é um vinho mais antigo. É uma dica para você avaliar qual que é a safra desse vinho. No caso dos tintos, quanto mais violeta é a cor, rubi para violeta, mais jovem é o vinho. Se ele é mais atijolado ou acastanhado, ele pode ser um vinho mais antigo. Mas também pode ser indicação de passagem por barril de carvalho. Você vai ligando os pontos, vai juntando os pontos, as informações, para tomar uma decisão de qual que é a safra desse vinho. Essa é a primeira dica que eu posso te passar. A próxima dica, ela ainda na análise visual, é as lágrimas. Você gira um pouquinho o vinho na taça e depois aguarda um minutinho e vai começar a escorrer algumas lágrimas do vinho nas paredes da taça. Isso é importante porque a velocidade das taças e a quantidade de taças vai indicar a graduação alcoólica desse vinho. No caso, esse vinho aqui, que eu tenho para degustação, ele tem as lágrimas bem lentas e bem espessas. Isso indica viscosidade e pode indicar também um pouco mais de teor alcoólico nesse vinho, por ser mais lentas e mais grossas. Quanto mais rápidas forem as lágrimas e mais finas e mais frequentes, pode ser que ele seja menos alcoólico. Isso vai te ajudar a ir identificando essa informação também. Depois, na hora da degustação,
gustativa, da análise gustativa, você pode complementar essa informação para confirmar ou desconfirmar o que você está avaliando desde o início. Ainda na análise visual desse vinho, uma sugestão também ao você inclinar a taça é olhar o seu dedo a partir de cima. Se for um vinho tinto, quando você olha de cima e ele é transparente, você enxerga o seu dedo ou a sua mão embaixo, isso é sinal de que ele tem menos tanino, ou seja, ele é translúcido. Você consegue ver, quanto menos tanino, isso pode ser uma indicativa de que uva nós estamos degustando. Se ele tem pouco tanino, por exemplo, é um vinho mais ralo, pode ser um Pinot Noir, ou pode ser um Gamay, ou um Sangiovese. Mas se ele é bastante escuro e você praticamente não enxerga a sua mão na parte de baixo, ele pode ser um vinho mais encorpado, como por exemplo um Tannat, ou um Cabernet Sauvignon, ou um da uva Arinarnoa. São dicas que você pode ir juntando a informação para tomar a decisão no final do seu desafio. Muito bem, feita a análise visual, você usou aí o seu guia orientativo, usou as sugestões que tem aqui, já preencheu na ficha de degustação as suas percepções da cor, do aspecto, da intensidade, dos reflexos, das lágrimas do vinho. Agora nós vamos para a análise olfativa. E qual que vai ser o objetivo aqui? Identificar a intensidade aromática, a qualidade dos aromas e de que família esse aroma pode vir. Isso é importante tanto para vinhos brancos quanto para vinhos tintos. Nessa fase, nessa etapa da degustação, coloca o nariz dentro da taça. Não precisa ter vergonha, coloca o nariz dentro da taça mesmo. O objetivo nesse primeiro momento é sentir o aroma do vinho com o vinho parado, sem agitar ele dentro da taça, para que ele possa mostrar um pouco do que ele tem. Em geral, vinhos brancos têm bastante aroma, simplesmente por servir ele na taça. Você sente já aromas de frutas, se for um vinho branco, frutas brancas, se for um vinho tinto, as frutas vermelhas, frutas negras. E repete quantas vezes for necessário. Se você não conseguiu identificar de imediato, não tem problema. Mas tente dar um tempo para o vinho para ele poder mostrar a cara dele. Logo depois dá aquela circulada no vinho dentro da taça para ele liberar mais aromas. Isso aqui quebra moléculas. E as moléculas, quando quebradas assim, liberam mais aromas. E o objetivo aqui é você sentir o que ele pode te entregar. Presta atenção, os aromas são fortes, são mais presentes, são mais sutis. Geralmente vinhos mais jovens têm aromas de fruta bastante evidentes. Tanto os vinhos brancos quanto os vinhos tintos também. Aromas de frutas vermelhas, no caso do tinto, aromas de frutas negras. No caso dos brancos, pode ser até aromas de flores. Alguns vinhos tintos têm também aromas de flores, como por exemplo o da uva Touriga, a uva Touriga Nacional. O vinho da uva Cabernet Sauvignon tem notas de pimentão. Vinhos da uva Merlot, da uva Syrah, tem notas de especiarias que podem aparecer já de cara assim no vinho. E depois também vai ter as notas de evolução que o vinho vai ter a partir da fermentação. Geralmente os vinhos de safras mais antigas têm aromas mais delicados, aromas mais refinados. Então se você sente bastante aroma de fruta, pode ser um sinal de que o vinho ele é mais jovem. Se você sente um pouquinho mais de sutileza, pode ser que o vinho seja uma safra mais antiga. Outro aspecto também para você identificar na análise olfativa é se tem notas doces, como baunilha, como chocolate. Notas também de tabaco, de cedro, podem ser provenientes da madeira, do barril de carvalho. Então fica a dica, se o vinho vai ter ou não barril de carvalho, você pode captar essa informação a partir da análise olfativa também. Lembrando que não tem resposta certa ou errada. Muito vai depender da tua memória olfativa. O que você tem de memória olfativa vai ficar evidente quando você sentir o vinho. Então dá tempo para sentir o aroma do vinho. Conversa com alguém que está fazendo a degustação com você para ver qual a percepção que ela teve. Isso pode ser interessante para te atiçar também a encontrar aromas no vinho. São dicas interessantes.
Próxima etapa, agora sim, quando vamos beber? É a análise gustativa. Nós vamos degustar esse vinho. Qual que é o propósito de degustar o vinho na análise gustativa? É sentir na boca se ele é estruturado, se ele é leve, se ele tem acidez, se ele tem álcool presente. O álcool pode ser um indicativo na boca. Você vai sentir um calor no fundo da garganta, pode ser o álcool. Se lá na análise visual você viu que ele tinha bastante lágrimas espessas, talvez a análise gustativa vai confirmar essa impressão que você teve inicialmente. Então vamos lá, dê um gole médio na boca e sinta. Ele preenche, quanto tempo ele demora na boca? Se demorar mais de 5 segundos, entre 5 a 8 segundos, isso pode indicar um vinho que tem persistência e estrutura. No caso dos tintos, pode durar até um pouco mais em relação aos brancos, embora tenha vinhos brancos bastante estruturados. Sugestão: molhe a boca inteira, a língua, o céu da boca, as bochechas também, para que você possa sentir a estrutura do vinho em toda a sua boca. Sente salivação? Isso pode ser um sinal de acidez. Então, a acidez no vinho é importante, torna ele gastronômico. Se ele dura na sua boca mais de 5 segundos, 5, 8 segundos, isso é persistência. Ele é um vinho que tem persistência, isso pode significar estrutura. Se ele tem barril de carvalho, pode ficar presente aí também pela estrutura que o carvalho deu. Se tem tanino, é um vinho tinto e tem tanino, em geral ele vai te dar uma sensação na boca de adstringência. Essa sensação de adstringência, ela causa uma secura. Coloca o vinho um pouquinho aqui acima na bochecha, acima dos dentes e aguarda uns segundos. Em pouco tempo ele começa a dar uma enrugadinha, uma secada. Isso é adstringência. Isso pode indicar muito com respeito a de que uva nós estamos degustando. Talvez uma uva que seja mais encorpada, como a uva Taná, ou a uva Arina Arnoa, ou a uva Cabernet Sauvignon, a Malbec, enfim. Pode também indicar que ele tenha passagem por barril de carvalho, que o carvalho também passa para o vinho um pouco de tanino. No caso dos brancos isso pode acontecer. No caso desse que eu estou degustando, acredito que não tem passagem por barril de carvalho, porque ele é um vinho leve, um vinho fresco e um vinho com bastante acidez. Muito bem, depois que você degustou ele, fez a análise visual, olfativa e gustativa, comece a notar, à medida que você vai fazendo a degustação, todas as suas percepções aqui. Essas frases que tem aqui, essas palavras, elas servem para te dar um direcionamento. À medida que você vai marcando, vai entendendo para que caminho esse vinho vai indo. Será que ele é um vinho com uma safra mais antiga? Será que a coloração dele indica ele um vinho mais antigo? Se for um vinho tinto, se a coloração dele é mais atijolada, mais acastanhada, pode significar a safra mais antiga, mas também pode indicar a passagem por barril de carvalho. Já se ele é um tinto, um rubi vermelho indo para o violeta, pode indicar que ele seja mais jovem. Logo você vai marcar a safra mais recente aqui para esse vinho desafio. O mesmo serve para o álcool. Será que as lágrimas dele são rápidas, são espessas? Na boca ele esquentou quando você degustou? Isso pode ser um sinal de que ele seja mais ou menos alcoólico. Identificar a uva pode exigir um pouco da sua experiência, mas arrisque. Se o vinho ele é mais claro, por exemplo, o vinho tinto mais claro pode ser um Pinot Noir ou um Sangiovese. Se ele é mais encorpado, pode ser um Arina Arnoa, ou um Taná, ou um Cabernet Sauvignon. E pelo aroma do vinho, se ele tem notas doces como baunilha, chocolate, cedro ou tabaco, pode ser um sinal de que ele tenha passagem ou estágio em barril de carvalho. Analise as opções do desafio, comece a eliminar as respostas que possivelmente não é, e não se preocupe, se você não acertar não tem problema. Faça um desafio com seus amigos e tente descobrir quem vai mais acertar as respostas deste desafio. Depois de feita a degustação, análise visual, olfativa e gustativa, e depois de todo mundo ter marcado aí na ficha de degustação vinho por vinho, abra as garrafas, abra o rótulo que está coberto e descubra qual que é o vinho que o pessoal degustou. Torne isso uma brincadeira agradável, torne isso um aprendizado bastante interessante. E conte conosco.